Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 Minutos com o Sapia de hoje, nós vamos bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. O secretário Vinícius Rezende, boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer todo meu. Secretário, vamos por etapa, até porque a sua secretaria é uma secretaria com várias ramificações, né? Eu gostaria de trazer para o nosso ouvinte, para o nosso público também pelo canal O Tempo, essa questão da mudança, da virada de Minas Gerais no cenário nacional em relação à inovação e tecnologia. Exato. Isso foi uma grande surpresa para nós, porque Minas Gerais sempre foi um celeiro de talentos. Sim. Né? É o estado que tem o maior número de universidades públicas. Então, quando você tem um número tão grande de universidades públicas, você acaba tendo, por consequência, uma geração de talento, de conhecimento. Mas Minas Gerais sempre explorou o minério e a agricultura. Sim. Né? E esses grandes talentos saíam de Minas Gerais, iam para São Paulo, iam para o Rio de Janeiro, iam para fora do país, levar tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles tinham de conhecimento de Minas Gerais. E quando a gente encontra um país, um estado, os municípios, numa crise econômica, né, conhecida por todos, a gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer determinadas apostas naquilo que é novo, naquilo que é criativo. E assim foi o que aconteceu com Minas Gerais. Houve uma grande aposta no segmento da economia criativa. Já existia uma comunidade, que é o São Pedro Vale, muito conhecida nacional e internacionalmente. E o que foi feito foi que teve a junção do que era o privado com o poder público e todos focados nessa nova economia. E daí surgiram programas de governo, programas de empresas privadas, programas de associação, tudo isso começou a ser articulado. A partir do momento em que houve essa articulação, nós criamos um ecossistema de inovação muito fortalecido. E que o que era inexpressivo passou a ser considerado o segundo maior do país e com uma tendência de se tornar, no médio, vou dizer um curto para médio prazo, ou do médio para curto, no primeiro colocado, né? Para que o nosso ouvinte possa entender, nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, o secretário Vinícius Rezende. Basicamente, são as chamadas startups, que são aqueles aplicativos que são criados. Na verdade, startups são... Eu tenho uma certa dificuldade do conceito de startup. Conversando muito com esse ecossistema, eu acho que startup é muito mais um modelo de negócio do que necessariamente uma empresa inicial, que tem a ver com start, né, de início. Sim. E não é isso. Né? Nós temos hoje grandes empresas que são consideradas para muitos como startup. Vídeo Facebook. Sim. Porque a característica é uma empresa de base tecnológica que tem uma escalabilidade muito grande. Então ela presta um serviço numa escalabilidade mundial e com um número muito reduzido de funcionários, porque a base dela é uma base tecnológica. E o que é interessante é que isso não substitui a grande empresa, né? Porque o desenvolvimento econômico do Brasil como um todo e de Minas Gerais sempre foi buscar grandes empresas e aí fazer uma conversa inicial com essas grandes empresas, o que o poder público pode conceder, quanto tempo vai conceder, quantos empregos vão gerar, né? E cada vez mais essas grandes empresas estão gerando menos empregos. Sim, claro. Porque elas estão automatizadas, porque elas estão com bases tecnológicas e, sobretudo, porque elas buscam a solução nessas startups. Então, o que tem sido feito em Minas Gerais é essa conexão de grandes empresas com as startups, com soluções. E o governo, no caso, entra como um mediador ou como um facilitador? O governo e todos aqueles que têm sido grandes players, né, nesse ecossistema. Porque o ecossistema de inovação ele não se faz só com o poder público. Claro. Né? É preciso a participação de todos, desde a comunidade do São Pedro Vale, e aí nós temos o Santa Helena Vale, nós temos
o Mucuri Vale, um tanto de comunidades que foram se formando no estado e que passam a tornar esse ecossistema forte. Para que o nosso ouvinte possa entender, tem um jovem nos ouvindo agora ou nos assistindo pelo canal Tempo, e ele teve uma ideia de um aplicativo novo e tal. Como é que a quem ele procura? Ele procura o Senai, o Sesc, o Senac, o governo, a prefeitura da cidade dele? Toda região tem um grande player. Certo. Né? Tem o governo, tem a prefeitura, tem as associações, o Sebrae, tem o Sebrae, Senai. O Sebrae já tem essa cultura do empreendedorismo há muito tempo, né? E que, na verdade, o que a gente tem fomentado é a cultura do empreendedorismo. A gente tem brincado que, na minha geração, a gente sempre buscou a estabilidade como um meio de vida, né? Então, o concurso público era a melhor solução. Toda mãe queria que seu filho fosse aprovado no concurso público. E hoje nós sabemos que o poder público está inchado, né? Tanto na esfera federal, estadual, municipal, e que, sobretudo, a geração de riqueza não está no poder público. A geração de riqueza está no empreendedorismo. Sim. Então, a mudança de cultura, ela tem que começar lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, para que esse menino, quando ele chegue lá na frente, ele já tenha dentro dele uma cultura de empreendedorismo. Não quer dizer que todos serão empreendedores, nem que todos terão os seus negócios, mas essa visão, essa cultura, ela é importante, porque tem diversos estudos que nós temos aí mais de 50 profissões que deixarão de existir em razão da tecnologia. Ao mesmo tempo, nós temos 100 outras que vão surgir por força da tecnologia. Dessas que vão desaparecer, aí só poderia citar algumas, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, na minha época, eu sou mais velho que o secretário, eu fiz aula de datilografia. Hoje não tem mais professor de datilografia. Exatamente. Ao mesmo tempo, essa juventude nunca fez curso de datilografia. E digita muito mais rápido do que a gente. Então, é uma cultura que vem se modificando. Porque quem usava a datilografia antigamente era um número muito reduzido de pessoas, claro, de profissionais. Hoje, todos digitam, né? Ou datilógrafo, digamos assim. Então, acaba que a sociedade ela vai evoluindo. Eu brinco com meu pai, tem 74 anos e hoje usa o WhatsApp. Então, a forma que eu mais me comunico com meu pai minha mãe tem 83 e eu converso com ela por WhatsApp toda hora. Então, é algo sensacional, né? E toda a tecnologia, isso é o que eu acho que é a grande sacada dessa nova economia, dessa economia criativa. Tudo vem para beneficiar o cidadão, para trazer uma solução para o cidadão, seja de burocratizar, seja de facilitar a vida daquele indivíduo, seja daquele indivíduo que não sabe chegar aqui na sede do super, do Tempo, mas ele coloca lá no Waze ou no Google Drive, qualquer outro, e acha o melhor caminho. Então, ou seja, nós temos diversas ferramentas que tornam a vida do cidadão muito mais fácil. E o que é engraçado é que a gente pensa assim, pô, como é que eu nunca pensei, como é que eu me virava antes? Como é que eu saía do país e andava em algum lugar sem o Waze? Né? E a gente fazia isso, claro, a gente ia perguntando, parava em posto de gasolina, parava em... Comprava o guia 4 rodas e ia. Exatamente. Então as coisas vão se modificando e numa velocidade muito rápida, né? Acho que isso é que é a grande aposta. Essa nova economia criativa, ela tem que ser uma aposta de todo e qualquer E a questão da geração de emprego, no caso das startups? Porque você pega uma empresa de startup, né? Vamos partir desse princípio, ela tem o quê? 2, 3 funcionários? Não, muito antes. Ela pode começar com 2, 3. Nós temos hoje aqui no São Pedro Vale empresas com 400 funcionários. 400 funcionários. Com 500 funcionários e com mão de obra deficitária, precisando de gente. Só que o que ela produz, se fosse numa empresa tradicional, ela tinha que ter 4.000 funcionários. Entendi. E aí surge a lucratividade muito grande. Surge a geração de renda muito grande. Porque aquela solução, ela pode se prestar para uma determinada comunidade, ou na grande maioria das vezes, ela tem uma escalabilidade mundial. Quando você vai montar uma indústria, normalmente você precisa comprar um maquinário, você tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar, isso tudo gera um custo inicial muito grande.
somente na questão do maquinário das grandes indústrias. No caso da startup, ele tem que ter um bom computador e pronto, não é isso? Não só, às vezes ele tem que ter um pouco mais, porque tem protótipo, depende do tipo de negócio dele. Claro. Mas, sobretudo hoje, nós temos diversos programas em que a pessoa aprende a fazer o seu negócio, né? Então vai desde governo, de empresas privadas, de Sebrae, todo mundo ensinando ao plano de negócio. Sim. E essas empresas, elas têm uma cultura de cooperação. Então ela não precisa, o CEO dela não precisa daquela sala imensa, com aquele sofá, com aquela mesa de reunião de 50 pessoas que ele usa 2 vezes no ano. Ele precisa de um coworking, de um espaço onde ele trabalha em conjunto, de preferência que perto tem uma outra empresa. Mais ou menos como é a nossa bancada aqui na redação. E eu sou uma empresa aqui, o meu vizinho é outra empresa ali. Que às vezes a sua solução serve para ele, a dele serve para você, e eles não competem, eles se ajudam. E aonde que o jovem procura isso? Então, aí ele tem que procurar, dependendo do local que ele se encontra, quais são os players, se é governo, se é prefeitura, se é uma associação, e ver que tipo de programa existe de empreendedorismo e inovação e se ele preenche os requisitos daquele programa. E é caro para ele entrar nesse local? Não, em regra é gratuito e em muitas vezes ao fomento, porque é importante, é isso que é interessante e o que a gente tem incentivado as grandes indústrias, é que elas são as grandes tomadoras de serviço. E por serem as grandes tomadoras de serviço, elas precisam incentivar que hajam essas startups, porque é muito mais barato ela buscar no mercado uma solução do que ela criar um P&D interno, né? Certa vez eu escutei de um empreendedor que o P&D assim, começa, todo mundo ótimo, todo mundo adora, só que a solução não é rápida. Aí no primeiro ano já começa a incomodar o diretor financeiro da indústria. No segundo começa a incomodar o diretor de RH. Quando chega no jurídico, juntou os 3, acabou o P&D e a solução não chegou. Então, é importante que essas grandes indústrias façam projetos próprios. Olha, eu quero aqui, abre um edital, abre uma consulta, seja o que for, empresas do ramo, vamos imaginar, de logística, que apresentem soluções para tais e tais e tais problemas. E aí eles escolhem, eles desenvolvem, aí eles fomentam, e o que é interessante, eles podem ou não se tornar sócio dessa startup, com um equity pequeno ou grande, depende do tamanho. Normalmente pequeno, porque a startup tem por característica buscar investimento e dar em troca um pedaço da sua empresa. Isso é uma característica nova, né? As grandes indústrias vão no mercado financeiro, buscam um empréstimo, dão milhões de garantias. Eles não, eles buscam o dinheiro de um investidor que, em contrapartida, tem um pedaço da sua empresa. Que se o projeto for bom, ele colocou lá 100 mil reais e lá na frente ele vai receber uns 150, 300 milhões, se virar. Eu tive um caso que aconteceu comigo, particularmente o ano passado. Eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, na comunicação da saúde, e procurando alguma coisa para a questão do mosquito da dengue, algum aplicativo que resolvesse o problema. Consegui uma reunião com o pessoal em Salvador, que lá tinha no município, e passaram um valor assim, não vou dizer absurdo, mas era um valor que precisava de licitação, que era um valor acima da lei 8866, né? E aí foi aquela coisa toda, eu procurei em outros locais, me apareceu um rapaz de 21 anos, de Mateus Leme, com um aplicativo melhor do que o que estava na Prefeitura de Salvador, num valor assim que eu fiquei até com pena dele. Eu falei, não, rapaz, vamos fazer um preço assim, que é um pouco melhor, né? Uma simplicidade. Eu falei, como é que você... Eu mesmo sozinho e tal. E perfeito, um aplicativo que você chega, se você está no seu prédio, você vê uma piscina suja lá embaixo, você tira a foto, já manda direto para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde já vem e já faz a limpeza. É uma coisa sensacional. E além disso, nesse aplicativo dele ainda tinha aquela questão de, olha, na região que o secretário mora, tem tantas pessoas doentes com dengue. Aí a gente sabe que naquela região está mais propício a ter dengue. Então, um aplicativo sensacional feito por um rapaz de Mateus Leme de 21 anos. E o que é exatamente isso que é a proposta de uma startup. É que às vezes, assim, as ideias são simples. Sim. Mas as soluções são muito eficazes. Você não precisa, a característica da startup é a simplicidade. Né? Até esses brincos que o auge da sofisticação é ser simples. Né?
Então, o que é simples e que traz resultado é barato. Sim. Secretário, eu brinco muito aqui, é o seguinte, esse programa chama 15 minutos com Sapia, mas quem manda aqui sou eu. Se a conversa tá boa, eu continuo. Já deu 15 minutos, vamos continuar, mas agora vamos mudar um pouquinho de foco. Vamos falar do ensino superior. Vamos lá. Como anda o ensino superior hoje? Nós tivemos agora, semana passada, acho que pela primeira vez, se eu estiver errado, o senhor me corrija, uma mulher assumindo a reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais. Professora Lavínia. Exatamente. Como anda a Universidade Estadual de Minas Gerais? A Universidade Estadual, ela sofreu, como todas as universidades, um pouco com a crise. Sim, claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela teve grandes avanços. Teve o primeiro curso de medicina de Passos, então, que não existia. Nós tivemos um aumento de número de professores efetivos significativos, porque todos eram nomeados e havia uma discussão legal, inclusive no STF, que determinava a realização de concursos, foram feitos concursos públicos. Então, eu acho que a universidade ela tem tudo, tanto a UENG quanto a Unimontes, que são as duas universidades estaduais. Né? Quantos campos tem ao todo? Eu não tenho a menor ideia. São vários, mas né? Muito. São vários, né? Mas assim, é um negócio, porque eles têm campos e têm algo avançado. Algo avançado, exatamente. Que muda um pouco a terminologia. Mas, assim, o número de efetivos cresceu algo em torno, assim, de 8% para 40%. Isso é interessante porque acaba com aquela história de quando o filho chega na idade adulta, ele tem que sair de casa e vir para Belo Horizonte. Exatamente. Hoje ele pode ir para outros centros maiores do que onde ele vive, mas não tão longe de casa. Não tão longe de casa. A ideia, se a gente olhar o mapa de Minas Gerais, a gente tem uma divisão bem pela metade. Para cima, Unimontes e para baixo, a UENG. Né? A UENG, sim. Então, há uma divisão muito interessante e o que eu tenho visto, assim, acompanhado dentro das universidades, é que está havendo uma grande participação dos alunos no processo de escolha dos reitores, dos pró-reitores. Porque eu acho que nada mais legítimo do que você ter alguém eleito por aqueles que participam e que estão dentro daquela comunidade. E a professora Lavínia teve uma votação muito expressiva, né? O que demonstra que a sociedade está empoderando a mulher. Sim. Né? E eu acho que esse também é um dos deveres do poder público, empoderando a mulher, né? E com competência, né? Não é só você é mulher, vou colocar lá no cargo, não. Empoderar por competência, como o senhor disse, com o envolvimento dos alunos, das pessoas que realmente vão utilizar dessa pessoa como a líder maior. Exatamente. E ter essa pessoa, uma pessoa competente e, melhor ainda, aliado sendo mulher. E só para você fazendo um paralelo com o do ensino superior lá com a inovação, nós tivemos uma startup num programa de governo que a menina, que era a CEO, ela foi chamada para fazer palestra em tudo quanto é lugar no mundo. Né? E criou-se diversos outros programas voltados para o empreendedorismo feminino. Porque se a gente olhar as empresas tradicionais, nós temos pouquíssimas mulheres, não obstante competência, até maior ou igual, sim, e que não são diretoras, que não fazem parte do quadro acionário. E essa menina de 20 e poucos anos, a Roberta, ela está aí, viajando o mundo e fazendo palestra da startup dela. Secretário, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu não posso deixar de falar sobre desenvolvimento econômico. Claro. Como é que estão os investimentos hoje, apesar dessa crise? Empresas estão vindo para cá, independente de ser indústria grande, ser empresa de startup. Como é que está Minas Gerais no cenário nacional em relação à atração de empregos, podemos dizer assim? Geração de renda. Na verdade, se a gente prestar atenção, Minas Gerais andou um pouco na contramão do desemprego, né? Nos últimos tempos, pelos índices do CAGED, nós sempre tivemos um crescimento de empregabilidade, não obstante dificuldades financeiras notórias que o Estado e todos os demais municípios vivem e a própria União Federal. E isso se dá, eu vejo alguns segmentos, né? Primeiro, a aposta numa economia criativa, serviço e comércio vem alavancando a economia. Um trabalho muito bem feito de instituições que tem por objetivo trazer essas grandes empresas. Nós temos o fato de Minas Gerais ter uma logística razoável, é um estado muito grande, com
Várias alternativas. Várias alternativas para o Nordeste, para o São Paulo, para o Centro-Oeste, para o Rio de Janeiro, com uma dimensão muito grande e com características diversas. Então, eu posso buscar empresas do ramo de energia, né, forçar lá no norte de Minas, que é só muito calor, posso colocar na região metropolitana. Nós temos empresas como a Hyperloop, que veio agora para Contagem, né, que elegeu Minas Gerais, e dentro de 148 países que eles visitaram, e fizeram isso porque acreditaram que Minas Gerais tem um potencial de crescimento muito grande. Parece que eles estão em Dubai, Los Angeles e aqui, né? Aqui. E a gente foi até convidado pelo BID para explicar, peraí, como é que vocês conseguiram? Como é que é isso? Por que Minas Gerais, né? Então, de fato, um dos motivos falados até pelo Bipop, que é o CEO da Hyperloop, é que Minas Gerais aposta na nova economia. Minas Gerais está em crescimento em nível de empregabilidade, ainda que estejamos enfrentando com muita dificuldade uma crise, porque Minas Gerais tem se tornado um celeiro de empreendedorismo e de inovação, e porque Minas Gerais tem uma enxurrada de universidades, sejam elas públicas e estaduais, né? E queijo, Minas e cachaça, né, secretário? Queijo, Minas e cachaça, porque ninguém anda de Hyperloop sem isso, né? O nosso bate-papo de hoje no 15 Minutos com o Sapia foi com o secretário de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, o secretário Vinícius Rezende. Eu queria agradecer a sua participação. Quer dizer que nós estamos à disposição por qualquer informação que seja de utilidade pública para a nossa população. Claro. E parabéns pelo trabalho que você vai fazer frente à secretaria. Eu que agradeço. Muito obrigado. Cara, um abraço. Um abraço. E eu volto segunda-feira com mais um Alerta Super. Um bom final de semana para vocês e até lá.